Vamos começar. Estão vendo minha tela? Só ver onde está o bate-papo aqui. Me deem ok se minha tela está funcionando bem. Me falem no chat se está tudo ok. Minha tela está funcionando, estão vendo o mapa mental aqui já? Perfeito. Então, organização financeira mensal. É basicamente esses 4 pilares que nós vamos aprender hoje. Orçamento mensal, controle financeiro, diagnóstico financeiro e plano de ação. Nós vamos entrar no plano de ação, como fazer um orçamento mensal, então eu vou explicar para vocês na prática e por que o dinheiro não sobra. É importante ter a clareza do por que o dinheiro não sobra, porque daí vocês conseguem ter as ações para que ele comece a sobrar. Então, muitos de vocês sabem que o dinheiro não sobra, mas não tem clareza. Então, se você não tem clareza, não sabe o que fazer para resolver essa situação. Então, eu vou trazer os pontos aqui para vocês, o que fazer para esse dinheiro estar sobrando. Então, gente, não tem segredo, como eu falei para vocês, não tem segredo. Orçamento mensal. Vocês vão anotar as despesas do mês. Essa informação, ela é importante, mas se ela for feita de uma forma isolada, ela vai te gerar mais ansiedade. Porque se você só anota suas despesas do mês, o que vai acontecer? Não sabe o que fazer. Foram as despesas que já aconteceram, como eu já mencionei, foram os custos que já passaram. Mas isso aqui é muito importante para que a gente tenha um raio-x da nossa vida financeira. Então, você vai anotar todas as suas despesas do mês, todas as suas obrigações, as fixas, as variáveis. Então, aqui a gente consegue ter controle até sobre as variáveis, sim. Então, é importante a gente ter um parâmetro aí do que são os nossos custos variáveis, até gasolina, até mercado, até esses custos que são variáveis, farmácia, tudo isso a gente tem ali um conhecimento e até um teto de gastos. E daí que vai entrar o controle. Né, o controle financeiro. Deixa eu arrumar aqui que eu... Controle financeiro. Você comandando o seu dinheiro. Então, aqui no controle financeiro, não é o dinheiro que ele vai para qualquer lugar de forma aleatória. Então, eu recebi o dinheiro, vou gastando de forma indiscriminada e ele vai para onde ele quer. Não, é você que vai comandar o dinheiro. Porque quando o dinheiro vai para onde ele quer, você não sabe para onde ele está indo. Gastei tudo meu dinheiro, cheguei a receber no começo do mês, já não tenho mais dinheiro. Tinha certeza que esse mês eu ia conseguir investir, no fim não sobrou dinheiro. É que, na realidade, você tem que inserir o boleto do investimento primeiro. E daí um teto de gastos. A gente vai colocar um teto de gastos. Aí, sim, que nós vamos para o diagnóstico financeiro. O que acontece na maioria dos casos é que eu tenho visto muito por aí, faz o orçamento mensal, anota as despesas, e daí já vem com teto de gastos. Esse teto de gastos, ele vai entrar no segundo mês, ou a depender, se a gente já identificar muitos, né, descontrole, a gente já coloca o teto de gastos, mas é importante fazer um controle financeiro primeiro, ir anotando ali os custos semanal. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que, assim, vocês não vão ficar refém dessa planilha financeira, dessa organização financeira a vida inteira, tá? Por quê? Porque passado um tempo, isso se torna um hábito, então se torna algo feito de forma automática. Porque que é o hábito? O hábito é uma coisa que é fácil de fazer e é um comportamento que é repetido.
Então, quanto mais vocês repetirem esse comportamento, mais ele se torna automático e mais ele se torna fácil. Você precisa de menos esforço para fazer isso. Então, num primeiro momento, nos primeiros 3 meses que eu gosto de falar, você vai anotar. Porque depois, gente, depois desses 3 primeiros meses, você já vai estar com tudo redondinho, assim, com propriedade, eu falo. Depois desses 3 meses, você vai estar com o seu orçamento meio... Ah, Dani, eu tenho muitas dívidas. Sim, mas já vai estar com uma estratégia de quitação de dívidas. Ah, Dani, mas já vou estar investindo nos 3 meses? Sim, porque as minhas mentoradas, elas investem desde do primeiro mês. Ela entra, Dani, mas mesmo que tem dívida? Mesmo que tem dívida. Porque investir com R$1, você já começa a investir. Né? Então, vocês não vão ficar refém dessa planilha financeira e é muito mais do que número, é o comportamento. Né? A organização financeira vai muito mais que matemática, do que número, é o comportamento por trás disso. Então, a partir do momento que você cria esse hábito, começa a mudar o processo e você já vai mudando o comportamento. É algo leve, gente. Sem pressão, vai ser algo, sabe o processo, passo a passo? Quando você vê, você já está fazendo, quando você vê, você já está investindo e já está tendo o seu dinheiro rendendo todos os dias. Eu tenho clientes que começaram a mentoria com dívida, saíram com 3 mil, tenho clientes que começaram com dívida com maior que o salário, saíram com ali R$400 investido já. Então, tipo assim, tinha uma dívida maior que o salário não estava suprindo as dívidas. E saiu no 0 a 0, positivo, e ainda começando a reserva financeira. Então, e já sabia os próximos passos. Então, depois do meu processo de mentoria, você sabe exatamente os próximos passos. Né? Se você vai precisar, quais vão ser as ações, se já vai estar com uma estratégia de quitação de dívida, ou se, Dani, meu caso é investimentos. Então, você vai estar com o seu planejamento de investimentos pronto para os próximos 15 anos. Então, você já vai saber exatamente quando você vai investir para o mês, para você atingir seu objetivo, porque a gente faz tudo isso na nossa planilha. Então, você vai saber exatamente. Você não vai ficar refém dessa planilha. Isso aqui é só para introduzir o hábito, para que isso se torne rotina e para que você dê a devida importância. Né? Esse momento pode ser um momento leve, tá, gente? De estar fazendo esse controle, estar fazendo esse orçamento financeiro, não é para ser algo pesado e ruim. Tem isso como o seu momento, tipo, o seu momento, o seu prazer, né, que você está ali pensando em coisas melhores, que você está plantando a sua sementinha para o seu futuro. Então, não é ficar refém da planilha, gente, tá? É muito importante falar isso. Você fala, Dani, mas eu não vou conseguir ficar anotando o tempo todo. Você não vai ficar anotando o tempo todo, vai por mim. Vai chegar um momento que vai ser tudo tão automático, a conta vai fechar redondinha, vai sobrar dinheiro, até ontem estava falando com uma mentorada minha. Hoje, o que acontece? Eu invisto no início do mês, porque assim, qual que é o jeito certo? Receita menos investimentos, menos despesa é igual ao que sobra. E o que a maioria das pessoas fazem é receita menos despesas é igual ao que sobra. O que sobra iria para os investimentos, mas a maioria das vezes não sobra. Então, como que eu faço e eu ensino as minhas mentoradas a fazer também? Recebi, eu já tenho o dinheiro que eu não abro mão. Então, esse dinheiro já vai... todo mês ele vai entrar ali na minha conta da corretora. É onde mesmo, né, eu tendo uma renda bem variável, esse dinheiro ele vai todos os meses entrar na minha conta da corretora. E daí, esse eu não abro mão, no final do mês, quando sobra, eu reinvisto. É claro que se você não quiser reinvestir o que sobrar do seu mês, você não reinveste. Porque você pode usar para o lazer, você pode usar para, sei lá, uma viagem de final de semana, sei lá, uma pousada, enfim. Eu tô muito nessa vibe de vivência, gente, porque vivência é tudo na vida. Então, enfim, o dinheiro que sobrar para vocês, você vai fazer o que você bem entender. E sempre foi assim? Eu investi no começo do mês e eu investi no final do mês? Não. Então, hoje, por exemplo, eu invisto no dia 5, dia 4, invisto também no dia 28. Então, 28, dia 30. Então, sempre no último dia do mês eu invisto. E no começo do mês, menos de uma semana, eu já invisto. Porque eu investi a sobra do mês anterior e eu investi no começo do mês. Só que isso não é possível se você... A maioria dos casos, você fala, Dani, mas eu preciso pagar as contas primeiro. Todas as minhas mentoradas falam, Dani, mas eu preciso pagar a conta.
Mas e se sobrar, sobrou dinheiro na conta, mas agora já juntou, preciso pagar as contas de novo. E você fica nessa e não investe. Então, quando você tem uma organização financeira, você sabe exatamente o que vai para sua conta, para onde seu dinheiro vai, e você começa a investir com segurança, porque o primeiro passo é você investir para sua reserva e para sua segurança financeira. Então, se você não tem essa organização financeira, você não consegue, você fica travado, você tem medo de investir, precisar desse dinheiro, tem medo de investir errado. Então, você fica ali com o pensamento de escassez, não sai do lugar, esse dinheiro não está rendendo, você não está construindo seu futuro e sua nova fonte de renda. Então, é algo automático, já me estendi aqui, voltando aqui. Nós vamos para o nosso diagnóstico, que é o terceiro passo. O diagnóstico, nós vamos ter a clareza da nossa situação financeira e saber como reverter essa situação. Nesse momento do diagnóstico, a gente já tem o orçamento mensal, já está fazendo o controle, já tem um teto de gastos, e daí a gente consegue ter clareza e saber o que vai fazer. E no percurso, nesse processo já de orçamento, você já vai conseguir identificar, porque ali é você olhando para a sua realidade. A maioria das minhas mentoradas também, quando começam, falam, nossa, Dani, eu tô meio assim, assustada com a realidade. Mas elas são assustadas comigo e tem o meu auxílio. O problema é de verdade, gente, quando você tenta olhar para a sua realidade, está sozinha e não sabe o que fazer. Então, quando você vem para um processo, que você investe aí no seu conhecimento, vem para um processo com auxílio e com acompanhamento. Ai, gente, no ao vivo essas coisas acontecem mesmo, né? Saiu, voltou, e agora eu acho que tá ok. Vou retomar aqui, então, gente. Então, o que nós estamos falando sobre a organização financeira? Então, o orçamento mensal, o controle financeiro, o diagnóstico. Então, a gente estava no diagnóstico, para você vai ter uma clareza e vai olhar para a sua situação financeira, você já vai estar fazendo, tomando algumas medidas, você já vai estar mudando, o dinheiro já vai estar começando a sobrar, você já vai estar investindo, e daí você vai ter um plano de ação. E esse plano de ação vai ser uma estratégia alinhada à sua realidade. Existem três, três estados que você possa se encontrar, mas é claro que dentro desse estado você tem uma realidade super individual, uma realidade que é sua e que precisa ser tratada de forma individual. Né? Então, nenhum plano é igual ao outro. Tenho aqui, né, dezenas de mentoradas, nenhuma estratégia foi igualzinha exatamente à da outra. Né? Então, você vai ter através do seu diagnóstico, você vai ter uma estratégia para você, certo? Então, aqui, perfeito. Alguma dúvida, meninas, até aqui na organização financeira? Ficou claro aqui, anotar os gastos mensais. Gente, é isso, é o arroz com feijão bem feito. É isso aqui que é a organização financeira que funciona. É você anotar as despesas, depois você começar a comandar e controlar um teto de gastos, aí você vai ter clareza, reconhecer a sua situação financeira, saber os pontos que você precisa melhorar e o que precisa ser feito, e daí você vem com um plano de ação aí para os próximos 6 meses, quando é investimento, tem um plano de ação para os próximos 15 anos. Até aqui alguma dúvida pontual? Senão eu vou continuar. Então, antes de a gente entrar no nosso próximo passo, que é como fazer esse orçamento, que eu vou colocar para vocês aqui na prática, na tela, inclusive eu vou liberar essa planilha de orçamento mensal gratuita para vocês. Então, vocês que estão aqui, me mandam uma mensagem depois que terminar a aula, para eu liberar essa planilha para vocês, para quem fica até o final. E por que o dinheiro não sobra? É muito importante saber por que o dinheiro não sobra, para que vocês possam tomar as medidas necessárias. O dinheiro não sobra porque você não tem uma organização financeira, então o dinheiro entra e sai sem critério. O dinheiro cai na sua conta, você paga, começa a pagar as coisas, quando vê, está sem dinheiro. Você não tem um critério, não tem um panorama financeiro, uma fotografia financeira para saber onde que vai o seu dinheiro. Então, o dinheiro não sobra porque muitas das vezes você está anotando, está ali, né, tendo o trabalho de anotar os custos, os gastos que já acontecendo,
aconteceram, e isso está te gerando mais ansiedade, está fazendo mais dívidas, né? Outra coisa, você não tem limite de gastos definido. Então, você não tem limite de gastos, né? Não tem um teto de gastos, então você está simplesmente, né, simplesmente esperando magicamente que o dinheiro sobre para os investimentos. Magicamente que o dinheiro sobre para você comprar o seu carro, sem entrar em dívidas, para você dar entrada na sua casa sem entrar em dívidas. Eu falo isso porque eu estou montando um plano também para uma cliente minha dar entrada na casa dela e conseguir aí reduzir o máximo de juros que possam ter, né? Então, existe estratégia para tudo, né? Mas primeiro a gente precisa fazer com que o dinheiro sobre para que você consiga investir para os seus sonhos. E se pagar primeiro, que eu acabei de falar. O que acontece é, muitas vezes o dinheiro entra na sua conta, você paga todas as despesas, fica esperando sobrar o dinheiro para você investir, sendo que na realidade é receita menos investimentos, menos despesa é igual que sobra. Então você não se paga primeiro. Você não dá prioridade para o dinheiro trabalhando por você, para aquele dinheiro que vai estar fazendo dinheiro, sem que você precise estar trabalhando mais por isso, simplesmente você vai investir enquanto você trabalha, você usa o seu tempo, o seu esforço, o seu dinheiro também está trabalhando, te dando uma nova fonte de renda e aumentando o seu patrimônio. De forma segura, é claro que tem os critérios que eu ensino vocês. Então, o dinheiro não sobra porque você não se paga primeiro, né? E ele não vai sobrar magicamente, né? Não tem um objetivo claro do que fazer com o dinheiro. Você não tem prioridades, não tem um propósito para ele. Então, qual que é a sua prioridade? E aqui entra nas metas, né? Porque eu fiz uma aula sobre isso. Clareza nas metas, ser muito específica. Porque quando você tem clareza, você tem tempo, nome, data para começar, data para terminar, você consegue ter prioridades, um propósito maior. Então fica muito mais fácil você deixar o prazer imediato ali de estar gastando sem precisar, porque você sabe que você está buscando a sua prioridade, o seu ideal e algo maior. Então, para você fica tranquila e essa é a palavra, você fica tranquila, em paz, de repente não fazer um gasto desnecessário, de não comprar mais uma blusinha, de não trocar de celular agora, está tudo bem, porque você sabe que está investindo para sua prioridade, para você usufruir de coisas maiores e sonhos maiores lá no futuro. Né? No entanto, quando a maioria das pessoas estão só trazendo satisfação para o eu do agora, esquecendo do eu do futuro, você está confortando e trazendo um pouco de prazer imediato para o seu eu do agora, sabendo que você está investindo na sua prioridade. Tá claro aqui para você, gente? Vocês estão conseguindo me entender? Que você tem uma prioridade, você tem um porquê por trás disso, um objetivo bem claro, vai fazer com que você faça o dinheiro sobrar, que você faça a sua organização financeira, que você comece a cuidar do seu dinheiro. Outra coisa, o dinheiro não sobra porque você acha que ganha pouco, porém você não está ajustando o seu padrão de vida. Então, é aí que tá, você fica sempre na busca de ganhar mais, só que você ganha mais e aumenta o seu padrão de vida. Na maioria das vezes acontece isso, porque você ganha... Eu era assim, eu sabia que eu ia mudar de emprego, porque eu vivia mudando de emprego para ganhar mais. Então, eu sabia que eu ia mudar de emprego, eu já gastava o dinheiro que eu ia ganhar para ver a gravidade, porque eu achava que eu merecia, mas eu também mereço ter uma vida tranquila, um sono tranquilo em relação ao dinheiro. Nós também merecemos ter o nosso dinheiro trabalhando. Gente, a paz e a tranquilidade, o sono tranquilo, quando o dinheiro não é problema, é outra coisa. Você ficar leve. Então, ajustar o padrão de vida. O padrão de vida ser condizente e tá tudo bem, porque eu me lembro, vou contar para vocês aqui, há um ano, acho que um ano não, há 2 anos atrás, as pessoas me falavam assim, Dani, mas por que você anda com esse carro assim, esse carro popular tal? Porque para mim tá tudo bem, porque eu preferia muito mais ter o meu dinheiro trabalhando por mim. Eu poderia sim ter comprado o carro muito tempo antes, à vista, mas para mim tá tudo bem. Então é aumentar a receita e aumentar o padrão de vida com menos frequência. Então aumentou a receita, o padrão de vida vai aumentando devagar. Não é aumentou a receita e aumentar o padrão de vida. Aí aumenta a receita e aumenta o padrão de vida, que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, é você sempre viver um degrau abaixo.
Vocês já ouviram falar sobre isso, mas sempre está vivendo um degrau abaixo do que a sua renda permite. Eu vivo ainda hoje 3 degraus abaixo e está tudo bem. Não importa o que as pessoas acham, importa os nossos, porque a gente sabe que daqui a um tempo a gente vai estar realizando sonhos maiores, vai estar colhendo dos frutos que a gente está plantando. Né? Eu falo que depois de 5 anos investindo, hoje eu já começo a colher os meus frutos. E assim, é muito claro que os frutos vêm, basta esperar, né? E 5 anos já é longo prazo. Então, não adianta começar a querer investir hoje, baixar o degrau de vida hoje e achar que amanhã a vida vai mudar, e não é isso. Né? Mais uma vez, ninguém fica rica da noite para o dia. Então, aqui, certo, gente? É muito importante saber por que o dinheiro não sobra. Porque agora, eu tenho certeza que a partir de hoje, só que plantando essa sementinha, vocês já vão. Na verdade, assim, quem tá aqui já tá pronta, buscando conhecimento, de verdade, gente, a gente já tá fora da zona de conforto. Na zona de conforto, a gente nem olhar para nossa vida financeira. A zona de conforto, a gente está só vivendo hoje, olhando, pensando que a gente vai poder contar com o INSS. Né? Então, a gente já está fora da zona de conforto, a gente já está buscando coisas melhores. E é fora da zona de conforto que as coisas acontecem na nossa vida. E o plano de ação? Opa, como fazer o orçamento mensal? Então, orçamento mensal, método 50, 20 e 30. E aqui eu quero deixar claro para vocês que não é engessado, não é nada escrito em pedra, que precisa ser exatamente isso. O método 50, 20, 30, eu uso como um parâmetro com as minhas clientes. Quem é minha cliente sabe disso, e se vocês tornarem minha cliente, vocês vão saber disso. A gente usa como um parâmetro para a gente conseguir fazer os ajustes que precisam ser feitos. E assim, de verdade, quando eu começo a mostrar isso aqui para vocês, você já automaticamente você já consegue, né? Se você tiver ali pronta, você já começa a ver, nossa, então eu estou vendo que meus custos, né? Meu padrão de vida está muito, muito alto de acordo com a minha renda, preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. Então, a resposta que vocês precisam está dentro de vocês. Mas, na verdade, vocês precisam de alguém para ajudar vocês. E a gente precisa de ajuda. Sozinha é muito difícil, gente. Eu vivo buscando investir em mentorias aqui para o meu negócio, porque sozinha não dá. Eu invisto em mentorias, eu estou dentro de 2 mentorias, investindo para a estratégia do meu negócio, para que o meu negócio cresça. Porque, assim, eu sozinha, eu não tenho essas estratégias, né? Eu desconheço, então eu preciso buscar alguém que tem conhecimento e que já percorreu o caminho que eu estou percorrendo agora. Então, busquem esse conhecimento. Aí, voltando, método 50, 20, 30, 50% consiste em custos essenciais, 20% investimentos e 30% custos variáveis. Vocês já ouviram falar desse método, meninas? Vocês já tentaram implementar em algum momento e não conseguiu fazer o ajuste? Porque aqui só não funciona muito, né? Só isoladamente. Alguma de vocês já conhecia esse método? Melhor, quem de vocês já ouviu? Alguma de vocês já tem esse hábito de fazer organização financeira no início do mês? O orçamento mensal? Já ouvi, mas não uso. A Lise também já ouviu, mas nunca implementou. Legal. E daí, hoje vocês vão aprender a implementar esse método. Através desse método, vocês vão ter uma fotografia. Então, vão conseguir fazer os ajustes, ver como que está a situação financeira de vocês. Após ter feito esse orçamento mensal, nós vamos para o controle financeiro, que é o teto de gastos variáveis, por exemplo, mercado, transporte, alimentação, lazer. Então, até os custos variáveis, a gente vai ter uma média de quanto vai ser gasto por mês. Não é porque é variáveis que a gente não tem controle. A gente tem controle sim. Eu sei exatamente quanto eu gasto de gasolina, mesmo sendo variável, mesmo sendo variável. Tem meses que fica passa um pouquinho desse teto, tem meses que fica abaixo, a maioria das vezes fica abaixo, porque eu uso pouco no meu carro, trabalho home office, então uso menos.
Então, a maioria das vezes fica um pouco abaixo, mas eu tenho uma média ali que eu gasto com combustível. Então, até aqui, ok, retomando aqui antes da gente ir para a prática, organização financeira, a gente viu orçamento mensal, controle financeiro, então a gente vai ver agora na prática como fazer o orçamento financeiro mensal através do método 50, 20 e 30 e com controle financeiro. Estão vendo a planilha, meninas? Vou dar um bate-papo. Perfeito. Então, essa planilha aqui eu vou disponibilizar para vocês no final dessa aula, para quem está ao vivo aqui comigo. Primeiro passo, a receita. Quanto é que é a sua receita líquida? Quanto que você ganha? Quanto que entra na sua conta? Então, aqui eu vou usar um exemplo hipotético aqui, 4 mil de salário líquido. O que você tem de renda extra? Qual que é a sua, você tem uma outra fonte de renda? O que entra mais fora seu salário? Né? Se não tiver, tudo bem, mas se tiver, você coloca aqui. Então, eu vou colocar nesse caso hipotético aqui, R$ 500 de renda extra. E aqui você vai entrar para os custos essenciais, que é aqueles 50% que eu falei para vocês. Tudo aquilo que é essencial, que todos os meses você tem que pagar, que são de necessidades básicas. Então, aqui, coloquei em janeiro, vamos colocar já de março, a gente está fazendo de março. Então, 4 mil. Aqui foi 500 de renda extra, né? Que nesse exemplo tá, condomínio. Quanto que eu gasto de condomínio? Sei lá, R$ 200 de condomínio. Transporte, Dani, eu sei uma média do que eu gasto de transporte. Eu gasto, R$ 600 de transporte. Né, dependendo, chutei para alto aqui, né, gente? A alimentação, não vou colocar de transporte aqui, R$ 500, né? A alimentação foi 900, energia 150, e daí vocês vão colocando aqui o custo de vocês. Internet 150 também de internet. Se alguma de vocês, melhor, tive uma ideia. Alguma de vocês quer fazer o orçamento aqui ao vivo? Que eu faça o orçamento de vocês? Tive essa ideia agora. Se vocês quiserem, já dá para até tirar um diagnóstico mais específico. Bom, vamos lá. Celular. Vamos supor que você coloca de crédito de celular R$ 60. Gente, é legal vocês irem anotando aí, né, a receita no caderninho que vocês estão, a receita líquida, né, colocar aqui o método, receita líquida, daí vocês vão colocar aí os custos essenciais, depois vocês só passam para a planilha. E aqui convênio, então convênio, sei lá, gasto R$ 200 de convênio. E aqui você vai vir para... Então, aqui viram, gente, que deu os meus custos essenciais, ele tá em 48% da minha receita. Então, tá dentro daqueles 50%, tá ok, não tá ultrapassando. Mas, vamos lá, daí aqui é academia, né? Vamos supor que eu pago de academia R$ 120. Aqui eu coloquei computador, não vamos colocar computador, não, vamos colocar iFood. Então, aqui a gente vai colocar iFood. De iFood eu gasto mais ou menos R$ 200 por mês, Dani. Tá, educação. Quanto você investe em educação? Dani, eu faço alguns cursos, aí eu gasto 120 por mês, mais ou menos, em educação. E assinaturas? Dani, assinatura eu tenho o Spotify, tenho o Netflix, tenho algumas aí de aplicativo. Então, eu gasto R$ 100 de assinatura. E no lazer?
Ah, legal, Lise. Mas é bom que daí você pode levar esse método também, né? A Lise falou, Dani, até gostaria, mas eu tenho, né, os valores, a renda aí bem estável, né? Estou no início do meu negócio, e mesmo a renda estável, a gente consegue fazer uma média ali. É claro que daí é um outro processo, mas é legal, Lise, você usar até essa estratégia aqui para você levar, né, para a renda principal, que é do seu marido da casa, e para vocês fazerem junto, porque para vocês terem noção também, a minha renda ela é super instável, né? A minha renda ela é super instável e a renda maior hoje, né, é do meu marido também. E ainda assim a gente faz essa organização financeira, né? A renda que entra, a principal, é claro, porque o meu negócio eu ainda reinvisto, né? A gente sabe que é um processo, é demorado. E lazer. Então, eu levo, né, a minha expertise de organização financeira para casa. Então, é importante vocês fazerem isso entre vocês aí no casal. Lazer. Ah, no lazer eu gasto, sei lá, R$ 400 por mês. Ah, Dani, aqui eu tenho uma parcela de... Ah, lembrando, cartão de crédito, você não vai colocar o cartão de crédito aqui. Cartão e vai colocar o valor do cartão. Por quê? O cartão ele só é um meio de pagamento. Então você precisa colocar o que foi gasto nesse cartão. Então, por exemplo, você tem lá umas parcelas no cartão de roupas. Então, eu vou colocar aqui, vestuário. Eu tenho umas parcelas lá no meu cartão que dá mais ou menos R$ 200. Ah, Dani, eu também tenho uma parcela lá no meu cartão. Não, vamos colocar aqui. Eu tenho cosméticos, salão. Eu vou no salão todo mês, faço a unha, né? Pacote, então eu pago 120 no pacote. Ah, perfeito. O que mais que você tem? Ah, eu tenho aqui. Assinatura, iFood, lazer, farmácia. A Dani, de farmácia, normalmente eu compro, né, os remédios de dor de cabeça, aí as coisas, tudo. E eu consumo um valor na farmácia mensalmente. Ah, então mensalmente na farmácia mais ou menos vai uns 120. A minha farmácia pessoal mesmo dizendo, normalmente dá mais do que 120, porque eu compro, né, os cosméticos também em farmácia. Então acaba dando um pouco mais. Então aqui, gente, ó, para vocês verem, nesse caso, os custos essenciais ficou dentro dos 50% e os custos variáveis, que é estilo de vida, eu vou colocar aqui, estilo de vida, aqui nesses 30% é o estilo de vida e custos variáveis. Então, ultrapassou dos 30%. Mas vocês estão vendo que não é escrito em pedra? Porque aqui eu tenho o meu limite aqui ainda. Né? Eu não ultrapassei meu limite essencial. Então, às vezes, meu estilo de vida está um pouco maior do que os meus custos essenciais. A maioria dos descontroles, de verdade, pela minha experiência, ele está aqui nos custos variáveis. É aqui que mora os grandes descontroles, né? Então, aqui é o dos investimentos. Então, aqui o ideal é que você invista, né, pela sua receita ali, falando 20%, né, ninguém consegue começar investindo 20%. Então, eu vou colocar aqui 10% da sua renda, né, 400. Dani, mas eu não consigo... Por que tá dando aqui? Dani, mas eu não consigo investir R$ 400 por mês. Não tem problema. Porque você pode investir a partir de R$ 1. Então, você vai começar, esse boleto vai ser obrigatório, você vai começar a investir todos os meses, ele vai entrar ali no seu orçamento, esse boleto dos investimentos, a quantidade que você consegue no primeiro momento, e depois você vai fazer os ajustes. Aí, anotou aqui, você já tem a fotografia. Então, você já tem exatamente a fotografia
da sua vida. Ó, você sabe onde está indo o seu custo, para onde o seu dinheiro está indo. Aqui, claro que aqui eu trouxe um exemplo hipotético, você vai trazer sua realidade dentro dessa planilha. Aí que é que as pessoas ficam ansiosas. Nossa, mas meu salário não está dando, olha isso, está extrapolando, eu estou gastando a mais, nossa, o que eu faço? Então, a partir dessa fotografia, a gente vai para o controle semanal. Então, você vai pegar todos os dias, tive algum custo, vai anotar. Então, eu fui, sei lá, fui no restaurante. Aqui eu já fiz um resuminho aqui, fui no restaurante. Então, você vai colocar quanto que você gastou de restaurante. Então, eu fui no restaurante essa semana, final de semana, gastei 150. Fui cortar o cabelo e gastei R$ 60. Então, aqui você vai colocando. Então, todos os custos que você tiver dentro da semana, tudo que você for gastar, pega a notinha, ou olha depois a fatura do cartão de crédito, olha no banco, vê o que você passou no débito, o que você colocou no dinheiro, vai guardando essas notinhas e anotando todos os dias. Mais uma vez, você não vai ficar refém disso daqui. É só num primeiro momento para que você consiga para que você consiga fazer a sua organização. E para você consiga ter um panorama. Aí, perfeito, você vai anotar, sei lá, unha 120. Fiz um passeio no parque, gastei R$ 20. Mercado, fui no mercado, gastei 60. Fui na feira e gastei 50. Aqui vocês vão anotando. Remédio, no remédio eu gastei 20. E depois você vai vir aqui no controle semanal, e você vai anotar por categoria. Então, aqui, o que foi de mercado? Foi R$ 60. Então, aqui você vai vir aqui. Na primeira semana, o que você gastou de mercado? 60 mais. Feira entra para mercado também. Ok. Isso que você gastou de mercado? Perfeito. Você vai colocar o custo de mercado. Aqui salão. O que você gastou de salão? Então, você foi lá, fez a unha e você cortou o cabelo. Então, num primeiro momento, o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar todos os dias. Uma vez na semana, você vai lá e coloca no seu controle semanal. Daqui a um tempo, você vai colocar um limite. Então, você vai colocar no limite. Você viu? Teve uma média de quanto que você gastou todas as semanas. Você vai colocar um limite do mercado. Então no mercado, Dani, eu vou colocar R$ 900, que eu já tinha colocado lá no meu raio-x. Então, aqui você sabe que você tem... Opa! Gente, tá travando de novo? Não tô nem vendo o bate-papo. Então, aqui, você sabe que você tem 790. Então, aqui vai ser... então eu gastei 110 na primeira semana, 110, 110. Então, aqui eu gastei 130. E aqui você vai ver sempre quando tem sobrando. Então, você consegue fazer esse acompanhamento na semana e ver sempre o que você tem sobrando. Então, você consegue... anotou na primeira semana, veio aqui e fez a anotação. Anotou na segunda semana, veio aqui e anotou. Então, através disso, você consegue acompanhar e controlar o seu dinheiro. Porque não é o dinheiro que vai para onde ele quer, e sim você que comanda e controla o seu dinheiro. Perfeito. Aqui, gente, alguma dúvida? Ficou claro? Então, o orçamento nós tivemos um raio-x e aqui nós tivemos um controle semanal. Então, vocês vão anotar todos os dias, uma vez a semana, anotar na planilha de controle semanal. Feito isso,
Feito isso, fez o controle semanal, fez o orçamento, agora nós vamos para o plano de ação. E como que funciona o plano de ação? O diagnóstico financeiro e o raio-x. Então, você anotou tudo, você já vai ter uma noção e um diagnóstico financeiro. Podem existir 3 possibilidades que estejam acontecendo com você. O endividamento, então você pode olhar ali do orçamento, ver que o seu orçamento não está fechando, você não está conseguindo honrar com as suas contas, está extrapolando, e daí você vai vir para a estratégia de endividamento, que é a estratégia de quitação de dívidas. Se o seu orçamento não está fechando, você vai vir para a estratégia de quitação. Aqui, gente, em 45 minutos, 2 horas, eu não iria conseguir explicar para vocês como que funciona essa estratégia. Mas o primeiro passo, não está fechando orçamento, está no vermelho, dinheiro não está sobrando, parar de fazer dívidas, fazer um levantamento dessas dívidas. Qual que são a fonte? É banco? É bens? O que tem envolvido? Porque assim, se for dívidas de banco, são dívidas que dá para ser congelada e entrar com uma estratégia de reserva financeira, reserva de quitação de dívida, para que daí você analise dentro do seu orçamento o que você vai conseguir ir negociando essas dívidas. Quando você tem uma reserva de quitação de dívidas, isso significa que você tem o poder na sua mão, porque as pessoas elas querem receber. Ah, Dani, mas o meu caso é um consignado direto do meu salário. Ah, Dani, mas o meu caso é um financiamento. Então, se eu parar de pagar e congelar... E assim, gente, não é parar de pagar e devo no nego e não vou pagar mais e vai caducar. As dívidas não caducam, a gente sempre vai pagar. Só que nós somos adultos, somos responsáveis, a gente vai honrar com o pagamento. Só que primeiro a gente vai montar uma estratégia. Então, vocês vão sim pagar tudo. Só que existem algumas estratégias que dá para congelar num primeiro momento. Perfeito? Essa é a estratégia que pode ser que você seja algum desse caso. A outra fase pode ser a fase da reserva financeira. Então, você precisa... Dani, não estou conseguindo investir todos os meses, meu orçamento está ok, mas não incluí ainda o meu boleto de investimento. Então, aqui nós vamos entrar com controle financeiro, com tetos de gastos, e já vamos estipular 10% para você investir todos os meses. Dani, mas não está sobrando isso. A gente vai fazer os ajustes, a gente vai entrar com a estratégia, olhar para a sua realidade e eu vou te mostrar soluções. Então, a gente vai fazer uma varredura na sua vida financeira e eu vou te mostrar soluções. Com isso aqui, você já consegue ter um panorama? Sim, perfeito, porque você já sabe, se você olhou ali o seu orçamento, consegue identificar a situação que você está, você consegue sim fazer sozinha? Sim, tem essa possibilidade, só que vai demorar mais tempo. Você vai errar mais, porque eu fiz sozinha e eu errei muito, né? Então, aqui vai ser reserva financeira, a gente vai fazer ajuste no orçamento, já vai separar uma parte para ser investido, eu já vou trazer uma solução para vocês, para que você comece a montar a sua reserva financeira para dar os próximos passos para o investimento. E daí tem a terceira opção, que você pode estar pronta para investir. Então, aqui a reserva está pronta, Dani, minha reserva está pronta, só preciso saber se é isso mesmo que eu devo ter de reserva. Então, eu vou entrar com aqui, é uma mentoria de investimentos. Se você já está pronta para investir, não é essa oportunidade que eu vou trazer hoje. Aqui é uma mentoria de investimentos, tá? Então, com foco em gerar uma nova fonte de renda, eu vou olhar para ver o que é a sua reserva, o que vai ser, vamos fazer o planejamento para os seus investimentos para os próximos 15 anos. Perfeito? Até aqui alguma dúvida, gente? Legal. Então, mais uma vez, retomando para a gente finalizar, a organização financeira vai ser o orçamento mensal, anotar tudo na planilha, fazer o controle, então anotar tudo durante a semana e tirar um dia da semana para colocar por categoria, porque assim você consegue visualizar. Depois você vai trazer um diagnóstico, através desse diagnóstico você vai montar o seu plano de ação, é que daí que vai entrar o meu trabalho e a oportunidade que eu tenho para trazer para vocês hoje.
Gente, seguinte. Hoje eu estou trazendo essa oportunidade única, então vocês já têm um passo a passo e eu vou ajudar vocês com o diagnóstico. Então nossa, está travando de novo. A consultoria financeira Express, que é uma organização, você vai organizar a sua vida financeira, vai ser um acompanhamento de um mês com 2 sessões quinzenais e você vai ter um bônus de R$ 97, que é um workshop que ele já está gravado. Então, esse workshop ele já está pronto, vai ser um workshop que você vai conseguir fazer o seu primeiro investimento após ter passado por essa consultoria financeira Express. Dani, qual que é o investimento? O investimento é 12 vezes de R$ 49,90 no cartão ou à vista R$ 47,90. Tá, Dani, mas qualquer cartão? Qualquer cartão. À vista é no Pix. Essa oportunidade eu estou trazendo em primeira mão.